Salve, salve pessoal, estamos de volta para mais um episódio de Head and More. Dessa vez iremos abordar um assunto muito importante, a banalização e a viralização do transplante capilar, o que pode proporcionar consequências terríveis e devastadoras. Nesse episódio falaremos do crescente e irresponsável número de serviços e profissionais sem qualificação para realizar o transplante capilar e também das franquias sem treinamento adequado. E principalmente sobre o risco de tudo isso para vocês. Tá bom demais e esclarecedor. Bora? Te impressionou? Sabiam que nós dois estamos ali? Eu vivo repetindo para o Paulinho, o transplante capilar tem o poder de mudar a vida das pessoas literalmente. Eu sei bem disso porque mudou a minha vida. Paulinho, no seu caso para melhor. Amém. Mas infelizmente em muitos casos para pior, quando não encontra o profissional certo. Mas mostramos nos episódios anteriores tudo o que é necessário para um transplante capilar bem realizado e planejado. E tudo que envolve para se ter resultados naturais e sem danos. Equipe super treinada e numerosa, tecnologia, mapeamento da área doadora, profundo conhecimento, muita habilidade técnica e hairline. Mas não é isso que tem acontecido, né, Paulinho? Porque a curva de aprendizado é muito longa. Não é uma coisa que se aprende num curso de final de semana como tem acontecido, num workshopzinho. É necessário muita prática, muita habilidade manual, motricidade fina, muito treinamento, além de, como você disse, uma equipe numerosa e qualificada e muitos anos de experiência. E é uma curva de aprendizado longa e demorada. Eu costumo dizer que para um médico, na minha ideia, ter uma noção boa sobre o transplante capilar moderno leva mais ou menos uns 4 a 5 anos de prática, sob a tutela de uma pessoa muito experiente. Até porque o feedback é longo. Como ele opera e demora 1 ano para ele ver o resultado do que ele fez, somente aí ele vai ver, fazer ajustes no que ele poderia ter melhorado, aprender com os próprios erros e ir acertando até ele dar a volta dele de 360 graus. E mesmo assim o aprendizado nunca para, né? Exato. E tem gente abrindo clínica da noite para o dia e sem o mínimo treinamento, e isso é um crime, um desrespeito, porque vão danificar uma área que, como já dissemos muitas vezes e vamos martelar aqui, essa área é finita e esgotável. Como eu sempre digo, né, e vamos repetir, vamos martelar como você disse. Você nasceu com $1 milhão no banco para viver durante toda a sua vida e ninguém pode te dar nenhum real sequer. Você tem que viver com isso até a sua vida acabar. Então é necessário um planejamento financeiro muito detalhado. Quantos filhos você vai ter, você vai casar, qual estilo de vida que você vai ter, vai fazer viagens, fatores que você nem sabe se vai ter uma doença ou não, quantos anos você vai viver. Então sempre pensando no estágio final da calvície. O planejamento, né? É isso aí. O eterno planejamento. Então se você errar na escolha do profissional, ele pode gastar 900 mil aos 30 anos, o cara fica feliz, mas vai passar o resto da vida na miséria. Por isso, todo cuidado é pouco. Mas isso sempre aconteceu. Por que você acha que vem piorando, Tony? Vamos falar em números. Qual o percentual de casos corretivos que você ofereceu em 2021, doutor? Você vai ficar alarmado, Paulinho, mas na minha clínica, 47% dos casos de 2021 foram corretivos. Acredite ou não. E pior, vem crescendo. Em 2022 já chega a 51%, já ultrapassou o número de casos virgens, digamos assim. E quando a gente fala em corretivo, eu quero que você entenda. Área doadora debilitada, ou seja, gastaram demais, linhas de frente muito baixas e mal planejadas, cicatrizes na área doadora, ângulos errados, direção errada e toda sorte de erros técnicos e táticos, porque tem também os casos complementares, Paulinho. Como assim?
Complementares, qual a diferença? Complementar é a cirurgia que foi realizada, né, a Lures, em outra clínica, e que foi muito bem realizada, mas precisa de um pouco mais de densidade e tal. Então isso a gente não chama de corretivo, a gente chama de complementar. Complementar, Tá perfeito. bem? Quando nós estamos falando de corretivo, nós estamos falando de pacientes sequelados. Que é pior que a própria calvície, né? Nós sabemos bem porque aconteceu com nós dois. Então nós dois temos bagagem e propriedade para falar sobre isso. Mas então, Tony, por que esse número vem crescendo tanto? Isso é uma pergunta interessante, Paulinho, é importante a gente responder. Na técnica tradicional que sempre houve de cirurgia, chamada Follicular Unit Transplantation, FUT, era necessário tirar uma faixa, né? Sim. Você fez. Para tirar essa faixa, era necessário um treinamento cirúrgico. Por que treinamento cirúrgico? Porque se cortava, tinha que se cauterizar vasos. Então não é o médico que você pegou ali, ele tinha que ter um conhecimento mínimo de anatomia, né? Ele tinha um pouco de medo de tirar aquela faixa e tudo mais. E além disso, você precisava de uma equipe enorme, microscópios, para dividir aquela faixa até obter as unidades foliculares, como você pode ver aqui nessas imagens. Então, era necessário uma orquestra, né? Já na técnica FUE, apesar de ser mais avançada e trabalhosa, precisa de uma equipe mais reduzida. Pode-se ter uma equipe mais reduzida. Exato, você pode, para fazer a técnica FUE bem feita, é necessário uma equipe numerosa também, mas ela pode ser feita sem nada disso. Ela pode ser executada com 3 pessoas, digamos. Então diminuiu o tamanho da equipe. Você precisava de uma orquestra, hoje você precisa de um tecladista. Né? Mas aí só essas 3 pessoas é mal feito? Sim, porque além de pouca gente, geralmente é gente sem treinamento. Que ontem, sei lá, era Uber e hoje extrai a unidade folicular, está colocando a unidade folicular, um treinamentozinho de final de semana. Entendi. Nada contra os motoristas de Uber, mas cada um no seu quadrado. Exatamente. A experiência, nesse caso, é de extrema importância. E o fenômeno Turquia, doutor, tem efeito nisso? Porque eu mesmo quase fui para lá, você tá ligado? Muito bom você ter tocado nesse assunto. Turquia virou um estigma, mas a Turquia não é o único país a trabalhar no esquema de produção em série. Índia, Irã, Grécia, Portugal, Espanha, Argentina e Estados Unidos também. E agora essa modalidade chegou aqui e para ficar. É mesmo? É. Que loucura. Então é em série, é tipo padaria, linha de produção mesmo. Mas tem uma coisa, Tony, algumas pessoas dizem que foram para lá porque os bons cirurgiões são muito caros. Mas Paulinho, é assim em tudo na vida. Eu Se concordo. você for comprar uma Ferrari ou um Porsche, você provavelmente vai pagar caro, porque a qualidade é outra e, portanto, o número de carros produzidos é menor, elevando o preço. Acontece que no Brasil nós não temos financiamento. Esses países que a gente citou têm. Ou melhor, temos sim, porém o percentual de imposto é muito embutido e é absurdo. Nos Estados Unidos e na Europa, um cidadão de classe média, média baixa, ele tem acesso a um excelente cirurgião porque eles financiam a cirurgia em 10 anos e com juros módicos de 0,5%, 1% ao ano. Entendeu? Entendi. Então ele tem a possibilidade de ter um bom cirurgião Exato. para fazer o trabalho. Então financiam por 10 anos. Nossa, aqui não havendo essa possibilidade, o cara pega todas as economias dele, vende um carro, procura um serviço ao alcance dele e que muitas vezes é ruim. Aí é aquela velha história. Danifica a área doadora, ele gastou todo o dinheiro que tinha, não podendo mais consertar. Infelizmente isso, ele gastou tudo o que ele tinha, ele vai ter que pagar para refazer o serviço, mais caro ainda. E eu vi a diferença. Eu fui paciente 2 vezes nos últimos anos e em cirurgias que deram muito certo. Fiz também procedimentos que não deram tão certo assim no passado. Cada uma das minhas cirurgias, as últimas, durou 9 a 10 horas. É, mais ou menos 10 horas. E vocês sabem quantas cirurgias tiveram no dia que eu operei? Sabem? Sabem? Uma. Apenas uma. Então eu lhe pergunto, Tony, como é possível fazer 2, 3, 4 cirurgias por dia? Paulinho, eu já visitei clínicas que fazem 10, 12 cirurgias por dia. Como vocês podem ver nessa imagem aqui. Como é possível? O médico faz a marcação e já vai para o próximo paciente, produção em série. A equipe, treinada rapidamente, vai removendo as unidades sem o mínimo planejamento, sem o mínimo mapeamento, remove o número que o médico pediu um número, ou o número que elas acham, muitas vezes de forma heterogênea, nós vamos mostrar, causando falhas às vezes irreversíveis,
mas às vezes reversíveis, que bom. E o médico volta, faz umas incisõezinhas de qualquer jeito e a equipe coloca. O médico não passa mais que 30 minutos em cada cirurgia. Por isso Afinal de contas, são 12. Exato. Ele tem que dar atenção para as 12. Eu fui numa clínica que tinha 6 salas de cirurgia, eu fazia 6 de manhã e 6 da tarde. Não tem como. Não tem como aliar qualidade e quantidade. Não tem como. Impossível, em nada na vida. É impossível. E eu presenciei, que você fica ali na cirurgia durante 6, 7, 8 horas. Exatamente. As pessoas acham que o médico faz a cirurgia inteira. E é impossível, é uma cirurgia de equipe. Então, envolve muitos profissionais. No meu caso, eu faço todas as extrações pessoalmente e faço todas as incisões prévias, que é a arte, que a gente determina quantas incisões por centímetro quadrado, qual o ângulo de inclinação. E aí a equipe entra para colocar as árvores de 1, 2 e 3 galhos nos seus devidos buraquinhos que já são próprios para 1, 2 e 3. Perfeito. Ao final, pego uma lupa e fico 30, 40 minutos fazendo uma revisão geral. Então, não tem segredo. É impossível aliar excelência e qualidade à quantidade, como tudo na vida. Mas mesmo com todo esse disparate, como eles mostram resultados tão bons na internet? Isso é uma questão legal. Mas se a clínica faz essa produção em série, como é que eles têm só resultado bombástico? Então, porque eles só mostram os melhores resultados. Eles só mostram as lipos das bailarinas do Faustão. Entendeu? Então eles operam 10 por dia, digamos. E isso é verdade, já fui em clínica 10 por dia. Essas 10 vão ser 200 cirurgias mês. Se ele pegar 10%, são 20 casos. 20 casos que eles publicam um por dia, de segunda a sexta. Mas ele omitiu os outros 180 que deram errado. Então, dentro de um número muito grande, ele pega a amostragem que deu certo. Entendi. E tem todas aquelas técnicas também de fotografar, de como mostrar. Eu já vi que só postam calvícies favoráveis, com pouca área calva, só calvícies frontais e cabelos grossos. Na verdade, eles só postam um filé mignon e escondem aquele colchão duro, aquela costela, ou melhor, deixam a costela para os bons médicos tentarem consertar. Sim, Paulinho, eu pergunto, cadê os casos reparadores? Observem na internet, nessas pessoas que postam, observe se eles postam casos reparadores. Observe se eles postam resultados com cabelo muito extremamente fino. Não. Observe se vocês veem calvícies muito extensas, aquela que só tem o paralama aqui do lado. Não, você só vai ver casos favoráveis. E muitas vezes o antes com o cabelo raspado, e o depois com o cabelo longo. E chegamos ao fim desse episódio, pessoal. Vocês viram a importância desse tema? Muitas clínicas estão realizando o transplante capilar de forma irresponsável, infelizmente, sem o treinamento mínimo necessário, como numa linha de produção, trocando folículos por dinheiro. Vários pacientes sendo operados em um único dia, delegando funções que deveriam ser médicas e etc. Portanto, fiquem atentos. E no nosso próximo episódio, episódio número 17, continuaremos abordando esse assunto tão importante, a banalização e viralização do transplante capilar, com mais exemplos de fotos fakes e manipuladas na internet e muito mais. Não percam!